te adoramos. É desse jeito que nós te agradecemos, Pai. És lindo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Vai. Eu fui transformado, agora sou cristão. E de meu paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora tô na luz. E dono do meu paredão agora é Jesus. E de meu paredão só rola salvação. Eu saí da zoeira, agora tô na luz. Meu paredão, aqui tem alegria. Aumenta o som do grave, eu tiro o pé no chão. E vem meu paredão de tudo esse paredão. Meu paredão, meu paredão. Aqui tem alegria. Aumenta o som do grave. Você já deu glória a Deus essa noite? Deixa Deus ouvir a tua voz, vai, adora Ele, glorifica Ele, diz Deus, eu te amo, Senhor, eu quero aprender a te amar cada dia mais, porque viver contigo é maravilhoso, entrar na tua presença é o melhor que eu posso fazer, aleluia. Eu era um cara errado, vivia pra riar, bebia a noite inteira sem ter hora pra parar, mas conheci Jesus, abri meu coração, entreguei a minha vida, também o meu paredão. Eu era um cara errado, bebia todo dia sem ter dia pra parar, mas conheci Jesus, abri meu coração, entreguei a minha vida, vai. Do paredão, do paredão, do paredão. Aqui tem alegria. Chegou na Paraíba, tem que dançar forró. Sim ou não? Eita, glória. Passa a hora, Jesus. Passa a hora. Eu fui transformado, agora sou cristão, vivo meu paredão. Eu era um cara errado, vivia mariar, bebia a noite inteira sem ter hora pra parar. Mas conheci Jesus, abri meu coração, entreguei a minha vida, também meu paredão, meu paredão. E me louvar a Deus, abençoe meu paredão, meu paredão, meu paredão. Aqui tem alegria, aumenta o som do grave, eu tiro o pé no chão. E me louvar a Deus, abençoe meu paredão. Glória a Deus. Esse pastor é pé de valsa. Tá vendo aí, cara? Salva? Sabe o que Jesus salva? Imagina um homem desse lá fora. Não? Aí tem que salvar, porque senão, ó. Não? Por isso que nós estamos aqui, né, moção? Vai ter que fazer um curso para os obreiros, tudo de aprender a dançar também. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deixa, Filipão. Pessoal, falei um pouco dele, né? O que você tem na garganta, eu não sei o que é não. O que é Twitter, o que é corneta? É nada. Só misericórdia. É a unção do Espírito Santo. Vamos orar por eles? Tenta a mão pra cá. Meu Deus, em nome de Jesus, nós aqui da nossa igreja de Mangabeira estamos abençoando o teu filho, porque nós sabemos, Pai, que o ministério dele também é muito árduo. Ele não tem tempo, às vezes, para ver a filha dormir, para ver a filha acordar, porque ele está viajando o Brasil, evangelizando através da música. Meu Deus, honra ele. O Senhor deixou claro que aquele que te serve, o Pai o honrará. Eu tenho certeza que o Senhor já tem honrado muito ele, porque tem muitas vidas que têm sido salvas através das suas músicas, através do seu testemunho, que é uma pregação muito forte. Meu Pai, abençoa a sua esposa, as suas filhas. Abençoa, meu Deus, todos da família.
E aqueles, meu Pai, que um dia estava com Ele, andou com Ele, e hoje precisa de ver nele a unção do Espírito Santo para reconhecer que sem o Senhor Jesus não dá para viver. Meu Deus, o Senhor mandou andar no mundo, mas não nos contaminarmos com o mundo. Aonde Ele for, Pai, que Ele seja a luz, iluminando em meio às trevas. Jesus, tome Ele em Tuas mãos. Nós o abençoamos. Com a bênção que está sobre Ele, Ele vai caminhar aos 4 cantos desse país, aonde o Senhor precisar dele. Ele vai ser um ministro do Teu Evangelho, para ministrar com toda a sabedoria, humildade e santidade que o Senhor vai conceder a cada dia mais para ele. Meu Deus, conceda todos os desejos do seu coração. Nós colocamos uma bênção sobre ele que o inimigo nunca vai poder tirar. Filipão, nós o abençoamos. Seja abençoado. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Amém. Seu parceiro, pessoal, nas suas orações, lembra que ele tem uma esposa e tem 2 crianças lindas, né? 3, né? 3 mulheres para cuidar. 3 mulheres. 4, né? É 4. É porque tem minha sogra também. A sogra? Então ore pela sogra. A oração tem que ser dobrada. Você conhece a história da sogra, não? Quer que eu já contei para vocês? Ele vai chegar lá agora, Fortaleza, a terra dele, onde ele mora. Ele é paraibano, ele é de Campina Grande. Vai estar emprestado para Fortaleza, já ele vai vir para cá. E aí ele já vai encomendar amanhã numa marcenaria uma cama que ele quer dar de presente de Natal para a sogra dele. Aí ele já mandou confeccionar o colchão. Aí o rapaz perguntou: Filipão, não estou entendendo, por que a cama redonda e o colchão redondo? Ele disse: não, é para minha sogra. Mas e aí? É porque cobra dorme enrolado. Tem sogra aí ou não? Subiram as sogras agora. Fala para a sogra do lado: você é uma bênção, não escuta isso não. Irmãos, eu quero agora pedir a sua ajuda. Ele brinca assim para você dar uma risada. A gente vê com os irmãos da Paraíba, é bem sério. Não gosta muito de rir não, mas não conta contar as piadas para você dar uma risada. O pastor fala que eu falo assim: eu não quero saber quem pintou a zebra de preto, eu quero o resto da tinta. Deixa eu fazer oração, antes de fazer a oração pelas alianças, né, pastor? Que ele está fazendo um trabalho aos domingos, aquela reunião bonita para edificar o lar, edificar o casal, edificar a família. É muito bonita, a família é a base de tudo. Quem não tem família não tem nada, esquece, tá? Então a família é uma bênção. Vem aqui, família do pastor Fábio, deixa eu fazer oração para eles. Eu vou apresentar também a minha família. Cadê o Biel, aquele corintiano? É corintiano, não entendo. Um corintiano até cruzeirense. Cadê o Felipe? Vem aqui, Filipinho. Vem aqui, fica perto do papai. Cadê o Gabrielzinho? Você é quem? Corinthians ou Cruzeiro? Cruzeiro. Esse cara é campeão, não tem jeito. Eu já vou embora. Não tem jeito. É minha terra, Minas Gerais é minha terra. Pastor é bom de bola, hein? Nada, a gente brincava antigamente. Eu jogava lá dele e do meu. Mas aí a gente, né, é autoridade, né? Todo mundo fala: tá, sai na frente, a gente passa. Amém. Cadê? Chegou o Biel? Tá vindo já. Tá vindo aí? Deixa eu orar pela família do pastor Fábio. O pastor Fábio veio aqui, irmãos, ele não pediu para vir para Mangabeira. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, Deus tocou na gente, para saber que ele seria alguém que daria continuidade com muita sabedoria. Um homem de Deus, tem muita sabedoria, pode ter certeza. Pastor passou, plantou uma semente, ele está regando essa semente, Deus já começou a dar o crescimento. Fica firme que você vai contar grandes testemunhos de vitória. Amém, pessoal? Estenda a mão para cá, deixa eu abençoar a vida do pastor, da sua esposa e dos seus filhos. Meu Deus, nós queremos a bênção sobre o teu servo. Uma bênção, meu Deus, maior do que qualquer maldição que Satanás um dia tentou colocar. Meu Deus, o Senhor deixou claro que aonde nós estivermos, a luz do Espírito Santo iria iluminar o nosso caminho. O pastor chegou aqui, meu Deus, com um desafio de dar continuidade nesse trabalho bonito, abençoado aqui de Mangabeira, junto com a sua esposa, com os seus filhos, dedicando a sua vida em prol dessas pessoas que aqui, meu Deus, fazem parte dessa família. Meu Deus,
Eu tenho a honra de tê-lo como pastor no ministério, e nós não tratamos como pastor, nós tratamos como membro da nossa casa. E nós queremos essa união para que possamos fazer um único trabalho, o trabalho do Senhor Jesus Cristo nesse estado, nessa cidade. Meu Deus, coloca a palavra na sua boca, unge essas palavras e seja palavra de bênção, meu Deus, para edificar vidas. Pastor Fábio, minha irmã Jôcia, as crianças que aqui se encontram estão recebendo a unção do Espírito Santo e a unção que está nas mãos de todas essas pessoas que são bênção. Elas são bênção e estão abençoando o pastor Fábio. Junto conosco, seja pastor, seja sua família ricamente abençoados. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Agora vamos aplaudir Jesus. Vou lhe apresentar, vem aqui. Essa aqui você conhece, vem aqui, pastora Carla. Essa aqui já viram, né? Essa é a mulher mais bonita da Paraíba, amém, pessoal? É essa aqui, a minha é a minha. Eu sei não, porque é só da Paraíba não. A sua é sua. Porque você está aqui agora, calma. É a mulher mais bonita do planeta Terra. A sua é a sua, tá, irmãos? Cadê? Vem aqui, moça. Deixa eu mostrar uma moça bonita ali. A segunda mulher mais bonita, peraí. Peraí, ele não deixa eu falar. Ele não deixa eu falar. Olha só, esse homem não falava nada. O homem era tímido, calado. E Ela falava assim, falava que os pastores eram tudo ladrão. Falava muito mal, né? Quando abria a boca era só, né, para falar mal. E hoje o homem fala, eu fico olhando ali, falando. Eu falei que ele tá ficando saliente, pessoal. Ele tá até de idade, tá ficando assim mais experiente, mas eu fico olhando e fecho. Mas amém, né? Glória a Deus. Isso é sinal que Deus existe, amém? Não desista por nada da sua família. Um dia eu quis desistir dele, dei um soco no olho dele, dei uns bufetes, mas Deus transformou, amém? Deus transforma a sua casa, não desanime nunca. Nosso Deus diz que no mundo tereis aflições, momentos difíceis para fazer você desistir, mas Ele diz: tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci o mundo, amém? Amém. Deus assim seja louvado. Glória a Deus. Tá vendo? Vem aqui, minha filha. Vou te mostrar agora, apresentar a vocês a segunda mulher mais bonita do mundo. Olha aqui, parece não? É verdade. Essa nossa filha em Daraí, que Deus te abençoe. Ela é aeromoça, mas um dia ela subiu no avião e acabou a gasolina. Ela quase morre, ela desistiu da carreira. Agora virou, o que é? Publicidade e propaganda agora. Sei o que é isso, mas é o que ela faz. Então essa é Daraí, essa é minha esposa. E aí tá a minha família toda aqui. Pastor Alex. Esse tecladista, eu não sei o nome dele. Vem aqui, meu amigo. Você não toca demais, vem aqui um pouquinho. Como eu abençoei Filipão, ele também está abençoado. É Ismael. Isso aqui é o parceiro do Filipão, que cuida para o Filipão vir aqui. Foi ele. Foi luta aqui, não foi brincadeira. Eu segurei nele e falei: lembra de Jacó? Eles não sei quem é Jacó, mas tu aprenda. Aprenda quem é. Segurei nele e falei: só sai daqui quando me abençoar. Aí o homem não tem para onde ir. Não tem agenda, pastor, desmarque, dá um jeito. Aí foi para mim um prazer conhecer ele. Seja bem-vindo aqui. A bênção que está sobre o Filipão está sobre a sua vida também. Continua sendo bênção para a vida dele, para o ministério dele, que juntos Deus tem muita coisa para fazer através de vocês. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, tá? Felicidade para o Senhor e para toda a família também. Amém? Deixa eu fazer a oração agora. Pastor Alex, você já conhece? Esse já teve aqui, ó.